Então, nosso convite para que a gente possa ir se asserenando. Só vou aqui transmitir, não sei se o Hermes. Então, que a gente possa estar em paz, possamos elevar nosso pensamento nesse momento aqui na casa espírita ou nos nossos lares. Que os bons amigos espirituais nos envolvam, nos acompanhem, possamos estar em paz. Que assim seja. O que eu posso tirar aqui? Então, o nosso tema de hoje é o tema da nossa transição planetária. Um tema que a gente fala muito no Espiritismo, de que nós estamos num momento de transformação. Que os mundos, a gente sabe no Espiritismo, o nosso planeta, ele possui graus evolutivos. Então, como civilização, como civilizações, como planeta, hoje nós somos melhores do que éramos há 1000 anos, há 2000 anos, há 6000 anos. Da mesma forma como indivíduos, nós somos melhores hoje do que éramos no nosso passado espiritual. Então nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo. E o planeta também está. E o planeta vai adentrar no que a gente chama de mundo de regeneração. E a nossa ideia é que esse mundo de regeneração, o bem vai predominar. O bem no sentido que a gente vai buscar o bem. Que nós vamos buscar sermos melhores, que nós vamos buscar encontrar esses potenciais da nossa alma, essas emoções nobilitantes, essas emoções elevadas, a emoção de gratidão, o encontro com a paz interior, com a alegria de viver, com as relações fraternas, verdadeiras, com esses vínculos próximos mesmos, com essa entrega. A gente vai se entregar para o outro, certamente. A gente vai se dar do sentido afetivo para o outro, nosso amigo, nosso próximo, e a gente vai receber isso do outro, essa reciprocidade. Esse é o mundo que a gente vai viver, um mundo novo, que nós estamos começando a criar agora, com os nossos trabalhos, com as nossas vidas. Então, no Espiritismo, nós temos que é certa, esse é um aspecto, digamos, fechado no Espiritismo, de que nós estamos passando por uma transição. Então, aqui nós temos várias situações. A mais famosa é que elas são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes. Então, essa transformação que o planeta está passando, isso é um fato certo do ponto de vista espírita. Aí nós chegamos para a questão: quando? Quando isso vai acontecer? E o que significa isso acontecer? Como que isso é? E quando a gente fica nos grupos de estudo, essa discussão vai. E a gente sempre fica naquela ideia de que não tem como saber. E realmente a data certa não tem como saber. Porém, nós vamos trazer aqui algumas hipóteses. Essas hipóteses são baseadas numa fala do Haroldo, que o nosso trabalho foi lá buscar as fontes e juntar essas fontes que o Haroldo Dutra falou numa palestra. Então, a nossa fonte primeira é ele e depois os livros que ele citou lá e alguns outros. Então, quando isso vai acontecer e como? Bom, vamos começar com como. O mundo, esse mundo que eu acabei de falar, a gente pode pensar ele com R minúsculo, regeneração, o mundo de regeneração com R minúsculo, e o mundo com R maiúsculo. Isso já resolve vários problemas, porque a gente vai chegar, e a nossa perspectiva é muito em breve, no R minúsculo,
Mas vai ter um tempo para a gente chegar no R maiúsculo, onde a gente vai vivenciar o bem, né? De todas essas formas e outras que nós comentamos. Então, essa é a questão. Chegamos no R minúsculo e depois tem toda a caminhada para nos consolidarmos como um mundo de regeneração. Quando? Bom, vamos aqui buscar o simbolismo da Bíblia. A Bíblia no seu aspecto simbólico, o espírito e não a letra, né? O ensinamento espiritual. E lá na Gênesis está escrito: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E talvez essa ideia da criação do mundo em 7 dias, que a gente entende simbolicamente, a gente vai ter uma outra passagem para os humanos, para nós, que algumas religiões, especialmente o judaísmo, mas outras religiões protestantes respeitam, que é o dia de sábado ser consagrado ao Senhor. Por quê? Porque no Êxodo está escrito: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, o sabat dos judeus, então consagrado a Deus. E aí a gente tem mais uma passagem de Pedro, que ele diz o seguinte: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então 1000 anos é como um dia para Deus. Então vejam bem, Deus criou o mundo em 6 dias, simbolicamente, e o 7º descansou. Nós trabalhamos 6 dias e o 7º consagramos a Deus. E Deus, para Deus, esse um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Por que a gente está dizendo isso? Bom, vamos seguir em frente, depois a gente vai voltar aqui. Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte, vai fazer uma pergunta lá no Livro dos Espíritos: a espécie humana começou por um único homem? E os espíritos respondem: não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Já fica uma resposta aí: se ele não foi o primeiro nem o único, os espíritos que responderam essa pergunta estão dizendo que ele existiu. Em algum momento ele existiu, não como o primeiro, nem como o único, como começo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que buscar o simbolismo, que é o que estamos falando. Por quê? A gente pega lá a história de Adão, na Gênesis. Adão foi criado, daí criou a Eva da costela de Adão, a Eva comeu a maçã, foi exposto do paraíso, tiveram 2 filhos inicialmente, Caim e Abel. Caim matou Abel, daí Caim viajou para uma cidade distante. Que cidade era essa? Se não me engano foi Caim, né? Porque depois teve o 3º filho. Mas um dos filhos viaja a uma cidade. Então, se a gente vai buscar a letra, não tem lógica. Por isso que muita gente acaba dizendo que a Bíblia é uma besteira. E tem aqueles que leem a Bíblia literalmente. O nosso entendimento é o entendimento do meio termo. O entendimento que a gente busca o simbolismo, o ensinamento. O que está querendo dizer ali de forma abstrata, sutil. Que era a forma que na época tinha para se comunicar com as pessoas, para que elas fossem desenvolvendo esse aspecto do sutil, do espiritual, do abstrato em si. Por que Jesus falava em parábolas? Havia um homem, havia um senhor de muitas terras, havia uma mulher que ela perdeu uma moeda. E daí se ela perdeu uma moeda? Havia um senhor e seus 2 filhos. Havia um pastor e de repente uma ovelha fugiu do rebanho. Então a gente busca o ensinamento por trás, não a palavra em si. Então Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante, que é a seguinte: ele vai perguntar: podemos saber em que época viveu Adão? Pergunta aí, será que nós faríamos essa pergunta? E os espíritos respondem, mais ou menos no que lê as sinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Então Adão viveu. O nosso entendimento dessa resposta é que Adão não foi um único homem,
mas ele falava de uma pleiade de espíritos que vieram como homens e mulheres. A gente não vai adentrar nesse ponto, porque para a gente entender essas duas perguntas, a gente tem que ler 2 livros e estudá-los. Quais são? A Caminho da Luz e Exilados de Capela. Só para essas 2 perguntas, daí a gente entende elas. E se a gente quiser, a gente busca um outro livro não espírita para comparar com o que o ser humano sabe, como Sapiens. Então, para entender essas 2, a gente teria que ler esses livros. Mas a gente pode fazer a seguinte reflexão. Nessa época, há 4.000 anos antes de Cristo, a gente vai enxergar na história humana um processo também de evolução, como nós estamos vivendo hoje. Que sinais a gente tem? O surgimento das civilizações e da escrita, e da moeda, e do comércio. Então, naquela época, começaram os povoados, por exemplo, no Rio Nilo, junto ao Rio Nilo, que 1000 anos depois daria surgimento ao Egito, a construção das pirâmides. Então, foi há 4.000 anos antes de Cristo que começa a ter as bases da civilização, ou das civilizações, da escrita e de outras conquistas nesse período. Então a gente tem aí um momento evolutivo. E aí a gente vai voltar. 6 dias a gente trabalha, o 7º a gente descansa e entrega ao Senhor. Um dia para Deus é 1000 anos. 1000 anos é um dia. Então, se Adão, simbolicamente falando, surgiu há 4.000 anos antes de Cristo, significa 6.000 anos atrás. 6 dias atrás. Então, façamos os cálculos. Nós estamos chegando no quê? No 7º dia. No Sabat. No dia consagrado ao Senhor, a Deus. O dia da regeneração planetária. Nós estamos nesse processo para adentrar no milênio da regeneração. E aí a gente vai trazer mais 2 citações para nos auxiliar. O Ismael, que nós sabemos que é o espírito protetor do Brasil, ele vai falar lá no livro Brasil, Coração do Mundo. Irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então são 100 anos preparatórios para outros 100 anos. Primeira questão, quando surge o Consolador? Nós sabemos, entendemos que o Consolador é o Espiritismo. O Espiritismo surge no dia 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. 1857 mais 100 anos, 1957. Mais 100 anos, 2057. Aí nós temos um livro chamado Platão de Respostas, Pinga Fogo 2, em que está escrito: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta, para ninguém ficar bravo comigo, por volta de, ou com Emmanuel, né? Por volta de 2057, em torno de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Então, nós temos aí uma hipótese, uma possibilidade de que nesse período, por ali, nós estejamos ingressando no mundo de regeneração, na nossa interpretação com R minúsculo. Não vai ser que a gente vai se transformar, né, num mundo esplêndido. Tá? Vai ser uma transformação paulatina, né, aos poucos, mas a gente vai ver certamente a diferença, algumas diferenças se a gente comparar. É só a gente olhar hoje, 100 anos atrás, o que mudou em termos materiais e mesmo morais. Então tem aí uma data prevista. Mas aí a gente faz uma última reflexão com aquela parábola dos trabalhadores da última hora, do senhor que tinha sua vinha e ele foi
chamar trabalhadores, assalariar eles. E ele foi chamando na primeira, na terceira, na sexta, na nona, e na 11ª hora, ele vai lá e encontra outros trabalhadores, a última hora. E esses trabalhadores são convidados a trabalhar para o Senhor. Os trabalhadores da última hora. Aí a gente poderia fazer um cálculo, né? Vamos fazer por 24, já que o dia tem 24 horas. E esses eram os trabalhadores da última hora. Se a gente dividir 1000 anos, já que um dia é 1000 anos, vamos dividir 1000 anos por 24. Dá quanto? 42. Eu fiz o cálculo antes, tá? Não sou tão bom assim de cabeça. Então dá 42. 2057 menos 42 dá 2015. Ou seja, desde 2015, hipoteticamente falando, nós somos os trabalhadores da última hora, do 6º dia, antes de adentrarmos no Sábado, o dia que será consagrado ao Senhor e que talvez dure 1000 anos, outros 1000 anos, para ser completado. Olha que importante. E aí a gente só vai pegar algumas referências para depois pensar o significado disso. O Chico Xavier tem um programa chamado Pinga Fogo, que a gente pegou umas citações dele, em que ele vai dizer que nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Ele vai falar também, né, que se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, podemos esperar realizações extraordinárias. Ele estava preocupado, isso aí também era época da Guerra Fria, da crise militar entre Estados Unidos e Rússia, União Soviética na época, dos mísseis nucleares. Então havia uma preocupação nesse sentido. E ele vai dizer, até que essa era prevaleça, não sabemos se no princípio, se no meado ou se no fim, o 3º milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, se mostrar digno dessas concessões. Então aqui fica claro essa divisão que a gente faz de R minúsculo e R maiúsculo. Chico vai dizer que essa era prevaleça, ou seja, no sentido, vamos ser mundo regenerado de verdade, o bem vai prevalecer, a gente vai todos sermos espíritos vinculados à busca do bem, não perfeitos, mas vinculados a essa busca do bem. Isso pode acontecer mais para o começo, ele vai dizer mais para o meio, mais para o fim. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, tem 1000 anos aí, depende de nós o que a gente vai fazer nesses 1000 anos, para que prevaleça e para que a gente se mostre digno dessas concessões. Então, isso a gente resolve aquele problema de data. Essa data que falam 2057 ou outras, tem outros que dizem outras datas, é uma data mais simbólica. Mas prevalecer mesmo o mundo de regeneração pode ser que seja em 3057. Pode demorar 1000 anos. Então isso é um ponto que a gente pode seguir estudando. O nosso convite é que a gente vá estudando, vá tentando entender. Mas talvez o que nos cabe é refletir sobre, né, o nosso papel nesse mundo. E aí a gente estava antes conversando e lembramos de uma história sobre um bichinho chamado alvíscar. Deixa eu pegar aqui o nome dele que eu tinha anotado, que esse bichinho, não sei se alguém já ouviu falar, dele antigamente era feito um perfume chamado, era o nome do bichinho, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, não, o bicho é o alvisqueiro e o perfume é o alvíscar, se não nos enganamos. Dizer que existia esse perfume antigamente. Conta-se a história que esse alvisqueiro, animal que vive no Himalaia, e que quando ele começa a chegar na puberdade, ele começa a desenvolver nos testículos um perfume. Ele começa a sentir esse perfume. E ele busca desesperadamente encontrar esse perfume. E ele procura, e ele vai. E ele não se dá conta
ao menos inicialmente, que o perfume está dentro dele. E alguns se atiram dos montes e acabam perecendo. Na busca, na ânsia daquele perfume embriagante, se atiram. E talvez, trazendo mais um entendimento nosso, talvez a gente se encontre na adolescência espiritual. Esse é o nosso ponto de vista. Algumas, não, a gente é uma criança espiritual. Acho que não. Se a gente pensa o processo evolutivo, para a gente chegar ao estado da razão que a gente está, é um processo longo. Talvez a gente esteja nessa adolescência espiritual. Por quê? Porque a gente vive esse tumulto do ponto de vista interior que nos lembra muito a adolescência. As crises, as ânsias, as buscas, as insatisfações, os caminhos dúbios. Que lado que a gente vai? Para onde que a gente vai? E os perfumes que a gente sente e a gente não sabe se eles estão ao nosso redor, na vida, nas coisas, ou se daqui a pouco ele não está dentro de nós. A gente cheira, a gente dá conta que existe esse perfume. Só que muitas vezes a nossa atitude é buscar fora. E aí a gente vai, e a gente procura, e a gente quer encontrar. E infelizmente nessa ânsia, alguns de nós podemos perecer. Não no sentido da morte, mas no sentido pior que a morte, porque a gente sabe que a morte pelo Espiritismo é transformação, que a morte é apenas deixar um estado material para encontrar um estado espiritual, uma nova caminhada, uma evolução que segue. Mas perder-se interiormente, ou algumas quedas espirituais, pode ser algo em que o reencontro há de demorar. Pode ser torturoso. Então, às vezes, ou talvez isso já tenha acontecido no nosso passado espiritual, nós caímos em busca desse perfume. O que a gente quer dizer com isso? Que nós vivemos na época mais rica da história da humanidade. Nós temos os bens que nós queremos. Nós nunca fomos tão ricos, tão bonitos, inclusive, alguns de nós, né? Nem todos, mas a gente, comparado com o que se era há 2 séculos, todo mundo era feio. As pessoas perdiam os dentes, as pessoas tinham os dentes podres. As pessoas não tinham cuidado, as pessoas sofriam o impacto do sol dia a dia no seu trabalho, as mãos calejadas, a roupa rasgada. Pega a história da Europa, as pessoas não trocavam de roupa, não trocava, elas se acostumavam, era assim que viviam, não tomavam banho, se acostumavam com aquela condição, era normal. Então hoje a gente está no paraíso, mas nós nunca fomos tão infelizes, tão insatisfeitos, tão atormentados por N problemas que às vezes nós criamos para nós mesmos. E aí, nessa ânsia de encontrar um pouquinho de paz, de encontrar um bálsamo para as nossas vidas, um orvalho que nos tire essa sede, a gente vai em busca desses perfumes. E aí a gente acredita que trabalhando, não 8, mas 12 horas por dia, todos os dias, que aumentando as cifras que estão lá no banco, que é um número que a gente olha na telinha do celular, a gente vê aquele número aumentando, aquele número que é só simbólico, o número que existe lá, a gente vê ele aumentando, ou na fama, ou nos bens, ou num carro novo, ou numa casa nova, e a gente vai buscando. Ou a gente se entrega a alguma coisa única, uma monoideia,
às vezes pode ser uma coisa que a gente justifica para nós mesmos, filhos. Então a gente fica preso àquele filho, às vezes um filho único, para que ele conquiste isso, aquilo, se torne isso, aquilo. Mas esse filho não é nosso. O filho não é nosso. Como um passarinho que um dia precisa sair do ninho para que as suas asas se fortaleçam, para que ele possa voar, os filhos saem de casa e seguem suas vidas e constroem os seus ninhos. Essa é a vida, porque os filhos são de Deus. Temporariamente eles estão conosco. E isso pode ser devastador. Mas aí fica a pergunta: então eu não devo trabalhar? Então eu não devo conquistar meus bens materiais? Então eu não devo cuidar dos filhos? Não, não é nada disso. A questão é que Jesus deixa claro quando ele nos diz: não vos preocupeis com o que heis de beber, com o que heis de comer, e não andeis inquietos. Ele usa a palavra inquietos. Naquela época, e nunca estivemos tão inquietos. Ansiedade, problema, isso, aquilo, tempo, resolver, arrumar, e a gente está inquieto. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas Deus sabe que precisais delas. Olha só, Deus sabe que precisais delas. Ou seja, comer e se alimentar a gente precisa. Deus sabe que a gente precisa do abrigo, do material, da companhia, de uma casa, do transporte. E aí Jesus explica: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É inverter aqui, é que a gente está aqui, o material. Esse é o grande problema do mundo hoje, que a gente repete, porque a gente está tentando desenvolver em nós isso. O material está aqui, o espiritual está aqui. A gente tem que estar aproximando o espiritual para juntar com o material, equilibrar a balança e colocar o espiritual em primeiro lugar. Não que o material vai deixar de existir, ele só vai ficar por trás, ele vai ser nos acrescentado. Não andeis inquietos. E nós temos estado inquietos. Então estamos buscando perfume, e nós sabemos por experiência que cada vez que a gente vai buscando esse perfume, ele não sacia, ele não nos dá felicidade, ele não nos preenche. É como a água que a samaritana busca no poço. E Jesus disse: eu tenho uma água que se você beber você não terá mais sede. A gente fica buscando aquela água do poço, mas depois tem que buscar de novo. Então a gente constrói uma casa, essa casa fica pequena, a gente constrói uma maior. Essa maior já não nos satisfaz, de constrói uma maior. E assim a gente vai indo na nossa vida. O que a gente está falando aqui são esses excessos, essa procura frenética pelo material e pelo exterior, quando o perfume está dentro de nós e a resposta é toda ela de ordem interior. A felicidade não está ali acolá. O reino de Deus não se encontra aqui ou acolá, disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Às vezes a gente pode perguntar qual que foi a principal, se a gente pudesse resumir o Evangelho, qual que é a principal questão que Jesus traz no Evangelho? Muitos dirão o amor. Resposta errada. O reino de Deus, o reino dos céus. A todo momento Jesus está dizendo o reino de Deus, o reino dos céus. E quando a gente pega a Boa Nova, a gente vai encontrar lá, se não me engano, no primeiro capítulo, quando Jesus, antes de iniciar o seu apostolado, ele faz uma viagem a Jerusalém, observa o templo, e um fariseu lá da época, ele busca Jesus, questiona, acha interessante aquele galileu, cabelo repartido, aquele olhar translúcido, aquela fisionomia que não tinha como não se impressionar, não havia como ficar indiferente. Então aquele indivíduo busca Jesus, pergunta: que vens fazer? Jesus diz: venho construir o reino de Deus.
construir o reino de Deus. E depois a gente sabe que esse reino de Deus, por mais que algumas doutrinas tenham criado ele no aspecto exterior, ou tenham colocado ele nos céus, que os astrônomos já viram que não encontram nenhum paraíso lá, né? Não encontraram até agora em cima das nuvens algo que a gente possa ficar, porque esse reino de Deus é espiritual e está dentro de nós. Então o nosso trabalho é aproveitarmos a oportunidade desse momento de transição planetária e reencontrarmos esse caminho interior, de reencontrarmos esse caminho dentro de nós mesmos, da nossa felicidade, que não depende do outro, não depende do outro, jamais. Quando a gente coloca a nossa felicidade no outro, a gente está projetando no outro ou nos vitimizando. A felicidade, a conquista da paz é uma responsabilidade nossa, que nos cabe a nós nesse trabalho. A gente vai conseguir se nós nos esforçarmos, se nós buscarmos, porque apesar de ser uma responsabilidade nossa, nós sempre temos suporte, nós sempre temos mãos que estão conosco a nos auxiliar, mãos espirituais e mãos materiais, como aquela mão de Simão Pedro que a gente contou recentemente, quando a porta formosa do templo, um mendigo lhe pede e ele diz: olha para nós, e responde: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E oferecendo-lhe a mão, ele não apenas o cura em nome do Senhor, ele oferece a mão para que ele se levante. Então sempre temos aquele ou aquela ou aqueles que estão conosco nos amparando, nos incentivando, mas que não podem fazer a caminhada por nós. Essa que é a questão. Podem caminhar do nosso lado 1000 passos, mas nós teremos que caminhar 1000 passos. Porque se alguém nos carregar, se alguém colocar a gente nos ombros e diz: vem cá que eu te levo até lá 1000 passos. Qual o mérito que a gente tem de ter chegado lá? A gente vai chegar lá e vai dizer: olha, ele me trouxe. E aí? E aí, como foi essa caminhada? O que aconteceu? Não sei. Fui carregado. Com a cabeça baixa lá nos ombros do indivíduo, eu estou aqui. Então sempre temos, mas nós temos que ir. Tudo que eu tenho eu lhe dou, disse Simão. E isso nos alerta de que nós devemos ter o procedimento nessa vida de encontrarmos o nosso lugar do mundo, de ocuparmos esse lugar. O lugar de pai, o lugar de mãe, de irmão, de filho, de esposo, de marido, o lugar de chefe, de médico, de gari, de professor, do que for. Encontrar esse lugar e ocupar. E ocupar, como nos diz o filósofo Cortella, é fazer o melhor que a gente pode, enquanto não temos condição melhor de fazer melhor ainda. É isso. A gente não faz o impossível porque não somos perfeitos, mas a gente pode fazer o melhor com o que a gente tem. Eu não tenho prata nem ouro, mas tudo o que eu tenho eu lhe dou. E aí, para acabar, nós lembramos de Maria, a mãe de Jesus. Maria que em Éfeso, quando estava no momento da sua desencarnação, ela se desdobra em espírito enquanto o corpo perecia, para ser elevada aos céus, ao reino de Jesus, mas porque ela tinha constituído esse reino interior. E uma pleiade de espíritos de escol, espíritos angélicos, descem cantando músicas elevadas, nobres, recebendo-a ali. E Maria então se lembra de toda a sua história encarnada, dos momentos com o seu filho querido Jesus,
E o pensamento dela diz que antes ela gostaria de revisitar aquelas paragens da Galileia, Tiberíades, as cidades, Cafarnaum, os locais que Jesus tinha peregrinado, tinha ensinado. E quando ela manifesta esse pensamento, aqueles espíritos então, num piscar de olhos, levam ela. E ela vai e observa. Mas naquele tempo já se sabia que os cristãos em Roma, eles estavam sofrendo o suplício dos circos, atirados às feras, imolados numa cruz ou como tochas vivas, entre outras tantas situações. E ela decide visitar esses cristãos que pereciam. E ela então se encontra lá numa prisão e vai se aproximando um a um. Vai vendo aqueles anciãos, aquelas mulheres, aqueles jovens que tinham confiado no Evangelho, e vai buscando aliviar-lhes o coração antes de partir. E ela desejou deixar-lhes algo. E ela fez uma pergunta simples, singela, que cada um de nós pode fazer. Ela perguntou, Maria, mãe de Jesus, perguntou a si mesma, que possuía para lhes dar? Que possuía para lhes dar? E ela se questiona, deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? E ela lembra então que Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. E ela lembrou da oração, da força da oração, e decidiu então se entregar a Deus, rogando-lhe alguma possibilidade, algo que ela pudesse deixar com aqueles cristãos oprimidos. E então lhe surge a ideia da força da alegria. E ela pede aos céus então para lhe deixar, pede a possibilidade para deixar entre esses cristãos a força da alegria. Ela se aproxima então de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado, e lhe diz no ouvido, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão daquela alegria que emergia de dentro, prestes a ser imolada no circo, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão ante as dores, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí em instante aquele canto foi contaminando, porque a alegria contamina também, todas as centenas de indivíduos que se somaram à sua voz, chorando no cárcere, mas aguardando o glorioso testemunho. E aí Humberto nos Campos nos diz, por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Foi Maria, mãe de Jesus, que inspirou naquele momento a canção, e desde aquela época nós ainda cantamos, e especialmente naqueles momentos os indivíduos se entregavam ao martírio, cantando hino a Jesus. Então que nós possamos nesse momento
guardar dessas lições, lembrando daquela que é a Mãe Santíssima, desde a época de Jesus, desde aquele momento, quando um leproso lhe aproxima e lhe diz: vós sois a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sois também a nossa Mãe Santíssima. Que ela derrame sobre nós desse perfume que carrega em si, nos envolvendo, mas possa nos intuir, possa nos auxiliar, para que também nós possamos desenvolver e encontrar o perfume que carregamos em nós. Possamos estar em paz, possamos retornar aos nossos lares, ou se já estamos lá, com as bênçãos, com a força, com a proteção espiritual e também da Mãe de Nazaré. Que assim seja.